Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na segurança dos seus lares. Retomemos as nossas aulas de história e hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa, tá? Um dos eventos mais significativos e importantes da história. A Revolução Francesa ela vai influenciar uma série de países, não só a um processo de independência, mas também no desenvolvimento de ideias e governos democráticos. Com o passar do tempo, há algumas ideias iluministas que nós já vimos, elas vão se expandir pela Europa e, de uma certa forma, vão fortalecer o poder da burguesia em alguns reinos. E ainda elas vão servir como base de pensamento para a independência das 13 colônias inglesas na América, que no caso é os Estados Unidos. Com esses ideais iluministas, esses pensamentos mais liberais, democráticos, associados a uma grave crise na França, vão dar origem a essa revolução, conhecida como Revolução Francesa. Mas antes que nós avancemos isso, teoricamente, nós precisamos saber os contextos, ou melhor, os antecedentes. Então, essa interferência das ideias iluministas, a sociedade francesa, que era dividida em estados, em 3 estados. Então, eu tinha o primeiro estado, que era formado pelos membros do clero, eu tinha o segundo estado, que eram os membros da nobreza, e tinha o terceiro estado, que era composto por todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro, nem ao segundo. Ou seja, a burguesia, a população urbana, pobre e o povo do campo. Tá? Cada estado tinha, de uma certa maneira, uma função. Porém, a função de manter o governo, através do pagamento dos impostos, estava exclusivo ao terceiro estado. Então, é claro que isso vai gerar um descontentamento. E no governo, melhor dizendo, no reinado do rei Luís XVI, esse que vocês veem na imagem, vai, de uma certa maneira, abalar o processo. Por quê? Vai se instaurar uma crise social devido à união de alguns fatores. Quais fatores vão ser esses que vão abalar a forma de governo francesa? Primeira delas, uma grande insatisfação dentro da sociedade, mediante essa separação e função de cada estado, e também a propagação das ideias iluministas. Então, a partir do momento que as pessoas começam a perceber, principalmente do terceiro estado, que elas estão sendo exploradas e que elas têm possibilidade de mudança, elas vão começar a questionar. Gente, é claro que esse processo não para só nisso. Nós vamos ter questões sociais, esses privilégios, questões econômicas, períodos muito grandes de baixa produtividade agrícola, fome, desemprego, financeira. Querendo ou não, o primeiro e o segundo estado gastavam muito mais do que o terceiro estado conseguia pagar. Então, o primeiro e o segundo estado se mantinham no luxo, com o dinheiro que era pago do terceiro estado. E na política, a população já estava ali, querendo ou não, descontente com essas monarquias autoritárias, absolutistas. O processo, Então, eu falei agora há pouco para vocês sobre a divisão da sociedade francesa. Ela vai estar mais ou menos estruturada nisso. Eu tenho o rei, eu tenho a nobreza, eu tenho o clero, e abaixo, a base desta pirâmide, com quase 97% da população, estava o povo, ou o terceiro estado, que arcava com todos os custos da monarquia francesa. É evidente
que, com essa crise econômica batendo na França no século XVIII, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma necessidade de se discutir esses problemas financeiros. O primeiro e o segundo estado vão pensar, olha, eu não quero perder meus privilégios. Então, querendo ou não, eu tenho que chamar todas as pessoas para que eu possa discutir e tentar encontrar uma maneira de resolver esse problema. Então, o rei Luís XVI, ele convoca a Assembleia dos Estados. Nela, ele tentava, junto com os representantes de cada estado, resolver esse problema francês. Só que nós temos um problema. A partir do momento que ele chama os estados, né, nós temos um primeiro impasse. O primeiro e o segundo estado queriam que as decisões fossem feitas por voto por estado e não por membros. Porque se fosse por estado, seriam 3 votos. E é claro que o primeiro e o segundo estado iam votar para a manutenção dos seus privilégios. Agora, se fosse por cada indivíduo, aí nós teríamos um outro processo, né? Nós teríamos o terceiro estado com um número superior. Então, para vocês terem uma ideia, se fosse por indivíduos, o terceiro estado teria 500 membros e a junção do primeiro e o segundo estado teriam ali 435. E claro, né, que alguns membros do primeiro ou do segundo estado poderiam ser simpatizantes e, teoricamente, votar com os membros do terceiro estado. Como também algumas pessoas do terceiro estado poderiam achar os privilégios ou aquela regra normal e votar com o pessoal do primeiro e segundo estado. Diante desse impasse, né, causado pela escolha de como seria essa votação, o rei Luís XVI vai ordenar um encerramento da Assembleia, impedindo os deputados de entrar na sala de reuniões no Palácio de Versalhes. O que vai acontecer? Os membros do terceiro estado vão falar, não, nós temos que reagir contra isso. E vão, numa sala ao lado, se reunir, criando uma Assembleia Nacional. Tá? Então, o que nós vamos ter nessa Assembleia Nacional? O terceiro estado ele vai começar a pensar em maneiras que ele pudesse ser beneficiado e, ao mesmo tempo, resolver os seus problemas. Mas eles tinham um pequeno problema. A qualquer momento, o rei poderia mandar suspender essa assembleia que não era presidida por ele. Então, para evitar esse tipo de reação contrária, a burguesia vai ameaçar suspender o pagamento dos impostos, achando que o rei e a nobreza não iam tomar nenhuma atitude, porque quem mantinha o governo, ou a França como um todo, eram os burgueses e o terceiro estado pagando os impostos. Mas não aconteceu da maneira como eles imaginaram. O rei manda fechar a Assembleia através do seu exército. Então, o rei manda o exército contra o seu próprio povo, o povo que paga os impostos. Gente, querendo ou não, nós vamos ter ali uma série de revoltas, né, da população mais carente, humilde, que vê nessa ação uma forma autoritária de não permitir para que os menos favorecidos pudessem se manifestar. O que eles vão fazer? Eles vão invadir a Bastilha, que era o símbolo do poder francês. Gente, olha que ideia de jirico dessas pessoas. No mesmo lugar, eu concentro a prisão e o depósito de armas. Então, eu tenho dentro de um mesmo espaço a minha cadeia e o meu depósito de armas. Quando o povo invade a Bastilha, eles libertam os prisioneiros e, ao mesmo tempo, agora estão armados.
que vai acontecer? Uma série de revoltas, né? Revoltas agora à população armada. A partir desse processo, a burguesia, ela consegue ali o apoio popular e transforma essa assembleia, que anteriormente era irregular, em uma Assembleia Nacional Constituinte. O que ela vai ter como objetivo principal essa Assembleia Nacional Constituinte? O primeiro ponto é promover reformas políticas e sociais. Entre elas, o fim do privilégio do primeiro e do segundo estado, a revogação de muitos impostos, deixar de pagar dízimos que eram obrigados para a igreja e também abolir todos os direitos hereditários, ou seja, o que eram passados de pai para filho. Tá? Em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte voltou à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento vai sofrer influência das ideias iluministas, servindo posteriormente de base para a Constituição Francesa, além de inspirar, é claro, a Declaração dos Direitos Humanos, que vai ser criada lá na frente, em 1948, pelas Nações Unidas. O que de uma certa forma vai ser, o que vai ter esse processo? Essa mesma Assembleia, em 1790, ela vai aprovar a chamada Constituição Civil do Clero, que vai confiscar os bens da igreja para o Estado. Então, eu vou pegar tudo aquilo que era da igreja e ficar, a partir de agora, sobre responsabilidade do governo, do Estado. No ano seguinte, em 71, através da aprovação de uma Constituição Francesa, que é essa imagem que vocês veem ao lado, tá? Então, a primeira Constituição Francesa, ela vai prever a divisão dos poderes em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Legislativo, quem cria as leis. O executivo, quem faz as leis serem cumpridas. E o judiciário, quem julga as leis. A partir dali, uma série de outras ações vão ser feitas também, como, por exemplo, determinar quem podia votar ou não. Então, nesse primeiro momento, apenas os franceses que recebessem uma certa quantia de dinheiro poderiam votar. Então, a burguesia está favorecendo ela, mas deixando de lado os pobres. É claro que os pobres não vão se conformar com relação a isso. Em julho do mesmo ano, 1791, vendo essa situação, o rei francês foge com a sua família, mas ele é descoberto e resgatado, levado de volta para Paris. Com essa tentativa de fuga, ele vai perder o apoio e o respeito que ele tinha do restante da população francesa. O que vai favorecer uma série de medidas que vai decretar, basicamente, o fim da monarquia. A partir disso, o rei se vê obrigado a jurar fidelidade à Constituição e à nova Assembleia. Entre outras palavras, o rei agora ele não manda de forma soberana. Ele tem, que obedecer às leis criadas não só pela Constituição, mas também pela Assembleia que foi criada. Só que essa Assembleia, ela não era unânime. Nós tínhamos muitas opiniões divergentes, como, por exemplo, os girondinos, que representavam a alta burguesia e tinham uma postura moderada e procuravam evitar as conquistas populares. Eles priorizavam a manutenção da monarquia.
Os girondinos vão ser identificados como direita. Já os jacobinos, que vão ser formados ali pela baixa burguesia e pelos trabalhadores urbanos, que também vão ser chamados de sans-culottes, eles tinham uma postura mais radical, tá? Eles desejavam transformações mais profundas, principalmente, vamos dizer assim, através de confronto, de uma atuação mais direta. Havia também um terceiro grupo, que era denominado Partido da Planície, ou do Pântano, que mantinha uma posição de centro, né? Então, ora eles apoiavam os girondinos, ora eles apoiavam os jacobinos. Quando se fala em esquerda e direita, né, nós vamos ter essa ideia que persiste até hoje a partir dessa convenção nacional, dessa imagem que vocês estão vendo. Os jacobinos, eles vão se sentar à esquerda da Assembleia Legislativa. Lembrando que os jacobinos, gente, eles têm aquelas ideias mais progressistas, que defendem mais o pobre e tal, e etc. E os da direita vão ser aqueles que querem a manutenção da monarquia, dos direitos da burguesia e etc. E ali a planície, né, entre outras palavras, uma alta burguesia, que ora votava para um lado, ora votava para o outro, fica ali embaixo, meio que no centro, na divisão disso. Enquanto ocorriam esses debates dentro dessa convenção nacional, a população começa a perceber que as mudanças que estavam acontecendo, embora tinham acabado com o governo absolutista de Luís XVI, não estava beneficiando eles realmente. Então, elas começam a se organizar e exigir mudanças. Os sans-culottes, esse grupo formado pelos pequenos burgueses e camponeses, eles vão se organizar e uma das principais medidas que eles vão reivindicar é o sufrágio universal masculino. Ou seja, né, eles querem que as pessoas possam votar não pela sua renda, mas todos os homens possam votar. Então, apesar de eles estarem buscando igualdade, essa igualdade não acontece no contexto feminino aqui ainda, tá? Uma série de revoltas vão ocorrer e esse processo vai ser denominado como período do terror. O que vai ser esse período do terror? Gente, outras monarquias europeias, elas começam a se preocupar com esse avanço dessas ideias, tá? Com medo de que esses ideais chegassem aos seus países e derrubassem também os governos autoritários. A nobreza francesa, com medo disso, vai pedir apoio, asilo, né, na Áustria e na Prússia. Só que os revolucionários franceses dizem o seguinte: olha, se vocês derem abrigo para a nobreza francesa, nós vamos invadir vocês. O que vai ocorrer? A Áustria vai dizer o seguinte: olha, se acontecer qualquer coisa com a nobreza, a família real francesa, eu vou mandar o meu exército te invadir. Como eles imaginaram que iriam conter essa revolta com essa declaração, eles se mantiveram tranquilos. Só que ocorreu ao contrário. Os rebeldes não vão recuar. Eles vão prender a família real e, teoricamente, vão cumprir, né, a sua ameaça anteriormente. Então, eu vou prender a família real e a Áustria se vê obrigada a mandar o seu exército para cumprir a sua palavra. Os jacobinos, que nesse momento vão ser liderados por Robespierre, vão criar uma coisa chamada de Convenção Nacional, que vai governar a França agora. Porém, durante essa Convenção Nacional,
nós vamos ter um período implantado pelos jacobinos, de período do terror que está associado por essa imagem. Uma série de execuções, aproximadamente mais de 30 mil execuções na França, tá? E dentre essas execuções do próprio rei Luís XVI, que vai ser acusado de traição contra o país. A partir disso, né, eles começam a acreditar que eles têm o poder. Então, os jacobinos, eles decidem também dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições para compor novos deputados e criar uma nova Constituição que atendesse os seus interesses agora. Então, nós vamos eleger mais deputados e esses deputados têm que estar com as ideias semelhantes às nossas. O que essa nova Constituição que vai ser aprovada vai querer? O confisco dos bens da nobreza, o tabelamento de preços, o direito de voto para todos e o ensino público obrigatório. Tá? Então, um ensino público para todo mundo e de forma obrigatória. Não importa se você quer estudar ou não. Você tem um ensino e ele é obrigatório para que você desenvolva a sua capacidade racional para que você não possa ser manipulado futuramente. Tá certo? Mas só que antes disso, nós vamos ter o desenvolvimento de duas situações. Uma chamada de diretório, que vai ser criado a partir dessa grande violência desse período. Os girondinos vão se aproveitar disso e vão dar um golpe em 1974, e esse golpe vai tirar do poder os jacobinos. Tá? Então, por isso vai ser esse diretório uma nova forma de governo. Porém, segundo essas novas ideias, há uma necessidade de uma criação de uma nova Constituição que atendesse essa necessidade agora dos girondinos. Então, em 1793, vai ser votada ali, né, o que tinha sido votado anteriormente a Constituição dos jacobinos. Em 74, no ano seguinte, vai ser votada uma nova Constituição, chamada Constituição do Ano Terceiro. Segundo essa nova Constituição, o poder seria composto de deputados eleitos pelo voto censitário e formariam duas câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Essa instabilidade vai levar com que, querendo ou não, nós tenhamos uma nova mudança. E lá em 1799, nós vamos ter um novo golpe de Estado, em 9 de novembro de 79, que vai ser chamado de golpe de 18 de Brumário, que vai, a partir dali, instituir o consulado. O que vai ser esse consulado? Vai ser a divisão do poder francês entre 3 cônsules, entre 3 governantes. Dentre eles, o primeiro, o general Napoleão Bonaparte, o abade Sieyès e o outro general Duco. Napoleão, como ele era o primeiro cônsul, ele detinha o maior poder entre os 3 governantes. Já alguns anos depois, em 1802, ele vai ser proclamado como primeiro cônsul vitalício, retomando aquilo que eles tinham extintos, que era o hereditarismo. Entre outras palavras, a partir do momento que ele vai ser eleito como primeiro cônsul vitalício, ele tinha o direito de nomear o seu sucessor. Na prática, né, nós estávamos a passos largos, voltando, né, para uma monarquia ao qual a Revolução Francesa tinha lutado contra.
O lema principal da Revolução Francesa é liberdade, igualdade, fraternidade. Buscava-se uma inserção de todas as pessoas, independentemente das suas camadas sociais, para que elas pudessem pertencer de forma igualitária a um governo. Certo? Turma, para que nós possamos complementar essa explicação, eu já deixo aqui para vocês os exercícios do roteiro de estudo de história para a nossa próxima aula. Então, no livro integrado positivo, você vai fazer os exercícios da página 41, 44, 45, 53 e 54, e no caderno de atividades, da página 24